A nossa relação com a Qualitin, ela começou há mais de 20 anos atrás, numa vontade nossa do início da fundação ter alguns controles de indicadores de resultado para a gente poder melhorar o nosso desempenho no dia a dia. A gente tinha tido uma experiência, particularmente eu tinha tido uma experiência na academia onde eu trabalho, que eu tentei implantar algumas coisas de gestão. Depois de alguns anos andando e mudar a cabeça das pessoas é bem mais complicado. Então eu achava que desde o início da fundação, se a gente tivesse um processo todo de gestão de itens de controle, de indicadores de resultados, seria uma coisa fantástica para a gente. E aí eu estava conversando com o Jorge sobre isso e a gente tentou fazer com que ele fizesse um trabalho voluntário, implantando esse sistema com a gente, e ele topou logo do início. E é incrível porque a gente está mais de 20 anos já rodando esse processo. A gente deve ser provavelmente o cliente mais antigo de vocês. Eu vou dizer assim, talvez a simplicidade em que as pessoas passam as informações para a gente torna uma coisa leve, e eu acho que isso é fundamental para quem está implantando um processo de gestão, que seja uma coisa leve, que isso já amedronta por si só as pessoas, né? Até eles entenderem que o processo de gestão ele ajuda o colaborador e ele não intimida o colaborador, demora um tempo, e esse processo foi assim passado com bastante tranquilidade para a gente. Todo esse processo, conforme eu falei antes, assim, da maneira mais leve de passar as informações e para a gente poder conquistar os colaboradores e entenderem o que é de fato um processo de gestão, que é para auxiliar o próprio colaborador e não é para pressionar o colaborador a alguma coisa. Essa abordagem, como foi conduzido, e eu me lembro assim, como se fosse hoje, do Jorge falando, o cliente é o reizinho. Então, ele botava um quadro na imagem do reizinho ali, de uma coroa, enfim. Era uma coisa bacana, assim, de as pessoas, assim, na prática, uma maneira bem simples de entender para quem a gente trabalhava, né? E para quem importava o nosso trabalho todo. A grande vantagem de ter um processo de gestão como a Qualitin oferece, vou dar um exemplo bem simples, assim, a gente trabalha hoje com 29 núcleos em 24 cidades diferentes, na verdade. A gente tendo esse processo de gestão e as quadras que a gente usa são completamente diferentes de tamanho, umas tem áreas cobertas, outras áreas descobertas, outras são quadras mais fechadas, outras são um ambiente mais aberto que a gente bota 6, 7 quadras dentro do mesmo ambiente, e com isso assim, os núcleos têm assim, condições diferentes de atividade, né? E o resultado que a gente atinge através das aferições que a gente faz em função do programa da Qualitin, a gente consegue ter no máximo 10% de diferença entre um núcleo e o outro. O processo de gestão ele é bem ajustado para isso e nos traz resultados independente do nível de condições que as atividades estão sendo realizadas. Para mim esse é o maior significado de ter esse processo funcionando. Uma das coisas que impactaram bastante no trabalho da Qualitin com a Fundação Tênis foi a gente ter focado em desempenho. A gente acredita muito que o desempenho ajuda no desenvolvimento do colaborador para a gente poder atingir as metas que são propostas. E isso foi assim, uma fundamental diferença no todo o processo nosso de educação com os professores. Para a gente, o programa que é fundamental, da maneira que é proposto pela Qualitin, é o que baliza todo o processo, né? Então, assim, fica bem claro para quem está trabalhando como está indo o processo como um todo, né? Para mim, foi uma ideia genial, vamos dizer, transformar isso numa sinaleira, porque é bem isso, olha, atenção, está mudando alguma coisa, pare e continue se está verde, né? Muito bem adaptado para mim esse processo. Eu acho que o Gestiona, ele, assim, comparar com outros para mim é meio difícil, porque a gente só trabalhou com ele. Então, assim, e eu não mudaria para nenhum outro em função do que eu estou satisfeito com o que a gente tem. Eles ajudam os meus colaboradores a entenderem um pouco mais o que é o processo de gestão, como funciona, para mim de uma maneira muito, muito leve, que eu acho que isso é o mais importante hoje. Porque, assim, tendo todos esses balizadores dentro do conceito de sinaleira, que a pessoa consegue ter noção para onde ela está indo, e a tendência para onde está indo, a interpretação dos gráficos, tudo que vem tudo dentro do Gestiona, são muito óbvias de tu ter uma visão assim clara e saber o que tu precisa mexer e onde tem que alterar. Então, para mim, eu estou muito satisfeito com isso, não quero nem saber de outro. Eu indico a Qualitin para as empresas e eu vou te contar uma coisa que aconteceu essa semana. Eu estava em São Paulo conversando com uma pessoa que trabalhou conosco uma época, e ele é engraçado esse negócio, porque quando ele trabalhava conosco no IGT aqui, a gente tinha esse processo todo da Qualitin, né, através do Gestiona, e foi muito bacana, porque ele sofreu muito no primeiro momento, porque assim, pô, mas isso aqui é difícil, por que essa cobrança toda, né, da coisa, começaram a entender que esse negócio não era cobrança, eles começaram a gostar, a ponto de ele hoje é o gerente de uma academia, contratou o software da Qualitin no Rio de Janeiro, e ele chegou para mim e disse assim, eu não conseguiria ter os resultados que eu tenho hoje se não tivesse a Qualitin comigo. Então, eu assim, não só recomendo, como ele também está impressionando quem está sendo indicado.